Jair Siqueira nasceu no dia 30 de junho de 1936 em Paulistas, cidade do norte de Minas. Antes da política, Jair Siqueira fez carreira como empresário, atuando no estado de São Paulo e vindo para Pouso Alegre em 1980 como fundador e diretor-presidente das empresas do Grupo Sigra. Jair Siqueira entrou para a política aos 62 anos, em 1988, onde se filiou no extinto PFL para ser candidato a prefeito de Pouso Alegre. Foi eleito para o primeiro mandato de 1989 a 1992. Em 1994, se candidatou a deputado federal e foi eleito para o mandato de 1995 a 1999. Porém, ele renunciou ao mandato de deputado para voltar à Prefeitura de Pouso Alegre, ao ser eleito para o segundo mandato de prefeito entre os anos de 1997 a 2000. O terceiro e último mandato de prefeito de Jair Siqueira foi de 2005 a 2008. Jair Siqueira é considerado pela população como o prefeito do povo. Foi responsável pelo processo de industrialização de Pouso Alegre. Construiu o Centro Integrado de Ensino Municipal, CIEM, dos bairros Santa Luzia, Fátima e Algodão. Também iniciou o CIEM São Geraldo e São João. O ex-prefeito foi responsável pela construção da Avenida Dique 1, Avenida Vicente Simões e pavimentação de diversas ruas da cidade. Também construiu diversas galerias pluviais, destaque para a Rua Comendador José Garcia, Avenida João Beraldo e Avenida Arthur Ribeiro Guimarães, no bairro Jardim Noronha. Jair deixa a sua história, um prefeito que trabalhou muito pela população de Pouso Alegre, um prefeito à frente da sua época, um deputado federal que representou muito bem Pouso Alegre e o sul de Minas. Eu tenho orgulho de dizer que, desde que eu me conheço por gente, eu sempre acompanhei as campanhas de Jair Siqueira, sempre torci e às vezes que tive a oportunidade de ser eleitor, de votar, sempre votei em Jair Siqueira por acreditar no seu trabalho e por ver de fato as inúmeras ações que ele promoveu para o povo de Pouso Alegre. Tudo que ele fez foi com muito amor, com muito carinho, ele amava essa cidade. Entendeu? Então, eu acho que todas as obras que ele fez e tudo, elas tinham essa essência, do amor e do carinho pela cidade. Ele tinha muita coragem para fazer as obras, enfrentava os desafios. Então, isso acho que marcou bem a administração dele, as administrações, Então... O legado que o Dr. Jair deixou é um legado assim, de muita transparência, O Dr. Jair foi um excelente administrador. Então, assim, por exemplo, quando ele construiu a clínica lá do São Geraldo, a policlínica, eu estive presente na inauguração. Então, assim, foi um grande benefício também para a saúde. Hoje você vem desenvolvendo várias atividades lá, aquela cirurgia de catarata, tudo lá, Não precisou nem usar o hospital. Então, assim, o doutor, para gente que é político, eu acho assim, ele começou como empresário, se transformou num grande político aqui da nossa região, de Pouso Alegre. Pouso Alegre deve muito ao doutor Jair. Eu trabalhei com o doutor Jair nas 3 administrações dele. Então, eu posso afirmar com convicção plena que foi um homem que teve uma visão de Pouso Alegre muito além do que todos os outros prefeitos tiveram. Eu quero dizer o seguinte: o Dr. Jair teve um trabalho que passou para nós, secretários, o atendimento a pessoas, o atendimento de cordialidade, o atendimento de honestidade, o atendimento de perseverança daquilo que ele queria fazer. E lembro do seguinte a todos, que seria hoje, por exemplo, Pouso Alegre, sem essa visão do Dr. Jair, que seria do Comendador José Garcia se não tivesse aberto a Vicente Simões? O que seria do Aterrado se não tivesse a Avenida Dique 1 que ele abriu e a Dique 2 foi um projeto dele? Além de um grande homem, de um grande empreendedor, de uma visão futurista para a época, e nós trazemos até hoje grandes avenidas, grandes conjuntos de saúde, tudo foi realizado na época dele. O legado principal é o empreendedorismo, o amor que ele teve à terra, mesmo não sendo daqui, e trabalhando, sempre buscando o melhor. E a resposta é a população, é o povo que acompanhou, que está sentindo. Então, é uma perda muito grande
um ícone da política, um pai de família exemplar, uma pessoa formidável, um raciocínio, uma inteligência. Então, uma grande perda. A maior herança do Dr. Jair foi a ética na política, porque nós nunca fizemos política contra ninguém. Nós sempre fizemos política a favor da cidade. E depois de eleito, o Dr. Jair nunca perseguiu um adversário. Pelo contrário, ele nos orientava que acabou a política, todo mundo é igual, falou no bem da cidade, vamos buscar. O Jair Siqueira, sem sombra de dúvida, é o melhor prefeito de todos os tempos de Pouso Alegre. Isso já está provado já. Jair Siqueira foi o prefeito das grandes obras de Pouso Alegre. Na educação, não tem nem o que se falar. Jair Siqueira foi o precursor de trazer os grandes cientes para Pouso Alegre. Estive agora há pouco conversando com o ex-secretário dele, o Antônio Célio Rios, que na época foi um grande secretário também. Então, Jair Siqueira foi cercado de boas pessoas no primeiro, no segundo mandato dele. Ele era um homem do povo, um homem simples, um homem que atendia as pessoas. Então todo mundo sempre está falando isso muito pra gente, está sendo muito legal as pessoas dizendo como ele era assim, humilde, simples, recebia as pessoas, tratava as pessoas bem. E alguém falou para mim assim que ele dizia que ele não poderia resolver todos os problemas das pessoas, mas que ele ia tratá-las bem, atendê-las bem. Então, assim, é o legado que ele deixa para a gente, essa humildade, essa honestidade, essa força, o trabalho. Sempre foi um homem muito trabalhador. O Dr. Jair deixa para a cidade o legado de certeza que essa cidade é e pode ser ainda mais o polo sul-mineiro de referência do nosso estado. Jair Siqueira acreditou na cidade, transformou a cidade, quer no que se refira à urbanização, quer no que se trate a transporte público, em especial educação, não é isso? E foi um homem à frente do seu tempo, um homem que administrou Pouso Alegre com uma visão de futuro há décadas atrás. Sem dúvida nenhuma, hoje é uma grande perda para Pouso Alegre. Não digo nem perda política, é uma perda de um homem que trabalhou com o povo, deixou seu legado. Hoje, Pouso Alegre é outra cidade, depois do mandato, os 3 mandatos do Dr. Jair. O Dr. Jair conquistou o povo de Pouso Alegre assim que chegou aqui. As pessoas como eu da década de 70 e de 80 têm uma lembrança muito positiva, muito boa do Dr. Jair. Uma notícia muito triste para Pouso Alegre, né? O Dr. Jair foi prefeito aqui da cidade por 3 mandatos, nos representou na Câmara Federal, foi uma pessoa de visão, uma pessoa muito à frente do seu tempo, proporcionou um desenvolvimento inigual para Pouso Alegre, pessoa que vai fazer falta. Ele deixa um legado realmente de grandes obras, grandes construções, e, sobretudo, o amor à família, a Deus e a nossa Pouso Alegre. Jair Siqueira deixou, né, um marco histórico na história de Pouso Alegre. O Pouso Alegre antes de Jair Siqueira e o Pouso Alegre pós Jair Siqueira. Pouso Alegre antes de Jair Siqueira era uma cidade bela e bucólica. Depois de Jair Siqueira, a cidade continuou bela, porém vocacionada ao desenvolvimento futurístico, uma cidade focada a um crescimento vertiginoso. Com pesar, né, ao falecimento do Dr. Jair Siqueira, inclusive ele foi o meu professor de Direito Constitucional e a primeira turma que ele deu aula na Faculdade de Direito foi a minha. Eu com 17 anos, quando entrei na faculdade, jovem, né, adolescente, você via no Dr. Jair num espelho, né? Com muito pesar de perder um grande homem. O Jair foi, para mim, um dos melhores prefeitos que a cidade de Pouso Alegre teve. É um prefeito que fez com que a cidade tivesse diretrizes novas, né? Você vê que por onde passa as obras do Jair são obras importantes, obras marcantes para a cidade e que ajudaram a cidade que sempre almejou um desenvolvimento grande e com isso, com as obras que ele realizou, a cidade pôde chegar a atingir grandes objetivos e abriu portas para que as administrações que vieram depois dele pudessem também trabalhar. E a gente sabe que é uma perda que a gente está perdendo irreparável, porque foi uma pessoa que, quando chegou em Pouso Alegre, por volta da década de 1980, lá já tinha essa visão que nossa cidade tinha potencial
para crescimento, para ser uma grande cidade. Começou com os primeiros passos dele, né? Que trouxe muitas obras para Pouso Alegre, projetos, as empresas, né? Investiram em Pouso Alegre porque sabia que à frente tinha um grande homem, um administrador público, que o Dr. Jair, que fez várias gestões e todas elas, né, com muito sucesso. Hoje, nessa crise política que a gente vê que um homem com 3 mandatos, ele foi 3 vezes prefeito de Pouso Alegre, foi deputado federal. Na época dele, Pouso Alegre tinha um lugar muito respeitado dentro desse estado. A gente vê que ele deixa uma vida de exemplo para todo Pouso Alegrense. A cidade cresceu muito na mão dele, ele tinha uma percepção política enorme, tinha um coração. Você vê que aquelas pessoas mais simples estiveram aqui a todo tempo, todo mundo sentindo muito a ausência, mas a gente sabe que ele partiu, mas deixou o dever cumprido. Eu acho que é um orgulho para a cidade ter tido a oportunidade de conviver com um político desse calibre. Pessoa extremamente competente, foi um prefeito muito importante, prefeito por 3 mandatos, deputado federal. Eu me lembro muito bem do seu primeiro mandato, né? Eu ainda era jovem, lembro quando venceu as eleições, foi uma transformação em nossa cidade. O Dr. Jair inaugurou realmente uma nova Pouso Alegre no começo da década de 90 e tenho certeza que ele marcou história. Posso garantir que antes dele foi uma cidade e depois dele outra cidade. Independente de eu ter sido vereador quando ele foi prefeito e também quando eu fui secretário, eu fui um grande amigo da família como um todo. Eu conheci o Dr. Jair logo que ele chegou em Pouso Alegre, em 1979, eu o conheço desde 1979. Eu vejo, Dr. Jair, eu vejo Pouso Alegre como antes e depois de Dr. Jair Siqueira. Dr. Jair tinha um diferencial, ele não era um político, ele era um administrador. Ele não perseguia ninguém, ele era amigo de todos, ele recebia todos, ele não tinha adversários, ele tinha concorrentes. Então, Pouso Alegre, pós Dr. Jair Siqueira, é uma diferença enorme.